E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Geek Indica. Mais um mês se começa. Então pessoal, espero que vocês estejam bem aí, tá? Espero que vocês estejam comprando bastante, lendo bastante, desfrutando bastante das coisas, né? Dos quadrinhos, principalmente. Então, vamos começar com a recomendação e não vamos perder tempo, tá? Primeiro, material recomendado aqui pra vocês é Martial Law. Essa edição da Panini, tá? É a versão definitiva da obra. Tem algumas coisas, uns pormenores que se eu lembrar durante a resenha aqui pra vocês eu vou falando, tá? Então essa é a edição da Panini, tá? É a edição definitiva, como eu disse. Aqui é a capa, tá bom? A lombada. É uma edição bem bacaninha, formatinho americano, tal, arrumadinho. Essa é a contracapa, tá bom? A ficha vai estar passando aí pra vocês. E a obra em sua totalidade, eu acho que até os crossovers, são roteirizados pelo Pat Mills. Já é um escritor britânico, ele é bem conhecido aqui também, inclusive tem uma curiosidade sobre essa obra, que ela originalmente não é da DC, aí eu vou falando pra vocês depois, tá? E Kevin O'Neill aqui, ele infelizmente faleceu recentemente, né, Deus o tenha. De abertura temos um prólogo, propriamente dito, que vai ser uma breve introdução para nos situar no universo, pois além da minissérie principal nesse encadernado, temos diversas outras histórias curtas e até mesmo one-shots, ampliando o escopo sobre o mundo do Martial Law. O arco principal, falando aqui para vocês, não tem um nome necessariamente, é basicamente Martial Law que chama, que é a primeira minissérie, a primeira obra de introdução do personagem, que alguém tá matando mulheres e tem moças sendo falecidas, né, sendo churrascadas, sejam elas semelhantes ou fantasiadas de fato como uma super-heroína chamada Celeste, que ela é famosa nesse universo e que infelizmente ela deu uma desaparecida sob circunstâncias misteriosas. Essas circunstâncias serão explicadas ao longo da história. E o agente mais odiado de São Futuro, que é o Marshall, ele vai ser convocado para investigar e fará o que for preciso para concluir sua missão. Então, para você que talvez tenha lido e não gostado, achado que é uma extrapolação, uma sacanagem, sim, de certa forma a intenção do Pat Mills foi essa, tá? Tanto que se você leu a edição de forma completa, inteiriça, tem inclusive o arquivo digital por aí para você ler, se você quiser, justamente dessa versão. O Pat Mills ele quis aproveitar a figura dos heróis para fazer uma obra de, digamos, crítica e denúncia. Aproveitando ali das grandes personalidades, das famosidades dos anos 90 ali, ele quis meio que fazer um paralelo entre as más figuras da política, as más figuras da mídia, com os supers. Por isso que tem tanta gente que fala que ele é o pai do The Boys, porque em matéria de escrotizar com o herói e usar ele como ponte para criticar, digamos assim, usar a obra e a ficção como ponte para criticar a vida real e certas figuras de autoridade, o Pat Mills, de certa forma, creio eu, né, ele foi pioneiro nesse sentido, ele aproveitou desses recursos para poder enfiar o dedo na ferida e apontar o dedo na cara, inclusive, e falar dessas pessoas, dessas famosidades, como eu disse. A minha preferida, particularmente, é justamente a primeira minissérie, porque vai passando as outras histórias, parece que o Pat Mills vai ficando sem paciência, mesmo que sejam one-shots ou histórias de duas partes, ele parece que vai ficando meio de saco cheio, ou ele vê que realmente quanto mais ele for, digamos assim, quanto mais ele escrachar a obra, maior vai ser o resultado obtido, e não necessariamente de qualidade, porque tanto ele quanto o Kevin O'Neill vão mexendo no traço, então vai ficando meio aquém da primeira minissérie, que é muito boa, é muito legal. O caráter da obra, ele é pra botar o dedo na cara. E o mérito ainda maior do Pat Mills é, digamos, algo quase profético da parte dele, que se não me engano a minissérie ela é de 87, 88, a primeira, né? Então, meio que sem querer, sem saber, ele prevê o início da Era das Trevas dos quadrinhos ali. Ela é mais ou menos contemporâneo ao Watchmen, ao Cavaleiro das Trevas, mas ele fala, eu tô falando no caráter profético pros anos 90, né? Cara bombado, mulher de cinturinha, história que é um fiapo, roupa nada a ver, história escrota, entendeu? Conceitos escrotos também. Então assim, pra bem ou pra mal, ele, digamos, ele abriu um matagal no facão, então pelo menos nisso aí, e com a primeira minissérie, ele recebe e merece todos os parabéns possíveis, né? Todas as congratulações possíveis. Então pessoal, como eu disse ali atrás, essa obra soa como a gênese do The Boys, a gênese do escracho com supers, mas
pelo talvez o tamanho justamente do Marshall ser mais enxuto, as obras serem mais rápidas, ter praticamente só a minissérie principal e depois vários especiais e crossovers, que é esse esculacho, essa zoeirinha cultural, essa porra louquice, né? Ela me parece ter uma qualidade muito maior. Porque primeiro foi ela que veio, né? Ela veio primeiro ao mundo, vamos dizer assim. Então, entre aspas, os méritos seriam maiores por isso, né? De, como eu disse, desbravar o matagal. Mas também ela me soa menos gratuita. Por ela ser mais enxuta, então eu creio que o Pat Mills tinha mais, tipo, um norte. Eu quero bater nisso aqui. Eu quero falar disso aqui. Enquanto que o The Boys são, tipo, 12 volumes. Tem volume que é umas puta barriga. Não chega a nada. Bota a galera do Ultra Guys, parece que tem hora que é por botar, pra chocar, sabe? Então, assim, talvez o mérito do Marshall Law, justamente por ele ser mais enxuto, o Pat Mills ele tenta ser mais preciso, ele tenta ser mais assertivo nas porradas que ele dá. Então, nisso aí, só disso aí, já me ganhou muito mais. Eu li The Boys inteiro, nos começos, nos idos da pandemia praticamente, e você vê ali que tem muita barriga, tem muita enrolação, enquanto que o Marshall não. A história é simples, vá em tal lugar, faça tal coisa, ou vingue alguém, ou é uma história para desenvolver conceitos, que nem o Super Babilônia, que vai contar mais da relação dele com a mulher dele, né, que ele teve. Mas, é como eu tô falando, talvez por esse lance de ser enxuto, o Pat Mills ele conseguiu ser mais certeiro. E justamente por ser mais certeiro numa história enxuta, ela não cansa. Você lê, você tá, porra, isso aí, velho, mete uma bala na cara dos heróis e você fica alegre, você acha bacana, porque ela não te cansa, ela não dá tempo pra você cansar. Ó a moto aí. Então, pessoal, vamos pro lançamento, tá? No caso é isso aqui, tá bom? Espero que dê pra vocês enxergarem aí. Aqui no Brasil ficou como As Incertezas de Sumizumi, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo... não vou poder botar a parte de trás porque tem uma cena de banho. E nudez no YouTube é uma merda, né? Se você não é o canal correto, com as amizades corretas, você meio que toma na beirada. É uma obra curta, de 2 volumes. Na minha opinião, poderia ter saído num integral de 1 volume apenas, fazer igual a JBC, mas aí é decisão da editora, eu não posso fazer nada. Nesta breve obra, em 2 volumes, veremos a vida de uma jovem segura de 25 anos. Aqui veremos seu dia a dia, suas paranoias e também um pouco do seu passado. Sumizumi vem suportando as dificuldades como pode. A pobrezinha parece cercar apenas de pensamentos depreciativos e autossabotadores. Mesmo com essas dificuldades, Sumi trabalha e convive com suas colegas ao ponto de gradativamente criar laço com algumas delas. Inclusive, algo bem comum talvez na juventude, tanto mundial quanto na japonesa, algumas dessas colegas parecem padecer dos mesmos problemas que os dela. Baixa autoestima, depressão também, falta de confiança nas coisas e tal. Os capítulos vão se passando, a gente vai descobrindo um pouco mais sobre a vida dela, mas a grande pergunta que fica é: será que ela conseguirá progredir na vida? Então, pessoal, falando um pouco sobre o traço, ele não apresenta nada de diferenciado. Não tem uma composição diferente, não tem uma ilustração muito assim que chame a atenção. É uma arte competente, rostinhos redondinhos, menininhas bonitinhas, sobre um assunto tão comum, né, e recorrente hoje em dia, que é a depressão. O desenho acompanha, né, essa coisa fofinha, essa coisa bonitinha, talvez até para quebrar um pouco do peso da narrativa e do tipo de história que está sendo abordada. É uma leitura breve, mas é de mensagem muito forte, né, que ela vai tratar de um tema que é atual. E aí você pode ler por identificação, dependendo, né, algum tipo de complexo, algum tipo de coisa desse gênero, mas também ela vale a pena ser lida, independente pela identificação ou até por você ter curiosidade, né? Claro que ali é um personagem criado, pode até ter alguns estereótipos ou algumas forçadas de barra, apesar de que do que eu vi ali eu já conheci gente que é bem ali o rumo da Sumizumi certinho, sabe? No pensamento, nas atitudes, nas intenções, né? É uma coisa muito triste de fato. Mas assim, no geral, é uma obra que vale a pena ser lida, sabe? Ela vale a pena conferida justamente por ser tocante. Ela é singela, ela é leve. Sim, leve não pelo lance da depressão, mas como ela põe, como ela aborda, a não ser quando ela realmente afunda nos pensamentos ruins, é uma obra que toca normal. Ela não tenta suicídio, não é uma obra tão pesada a esse ponto. Tipo, por exemplo, um Boa Noite Pum Pum, que já pega um pouco mais pesado do que eu lembro, assim, né? Então, é uma obra que vale a pena a leitura, sim. E aí, se você é que nem eu, que gosta de ler pela curiosidade, até ver se bate alguns pensamentos teus com o que tá na obra, pra dependendo de você, realmente não tá se tornando um personagem, uma caricatura de si mesmo, vamos falar assim, né? Mas de qualquer forma, independente disso, se você é uma pessoa muito sensível, você tem gatilhos muito fáceis, qualquer tipo de comentário acerca desse assunto possa desenterrar uma sensação muito ruim, eu não recomendo a obra, tá? Porque felizmente eu consigo encarar essas coisas com o peito mais aberto,
porque eu já passei por muita coisa, apesar de ser novo e eu não tô querendo bancar o foda aqui, tá? Mas eu já passei por muita coisa, então eu já sei lidar melhor com esse tipo de pensamento, esses tipos de sensações. Então se você é muito novo e ainda tá aprendendo a lidar com isso, ou qualquer coisa relacionada a esse assunto lhe desperte um sentimento ruim, evite a obra, tá? Porque não tem leitura que caiba, como fala assim, não tem leitura que supere o sossego, a paz de espírito. Se esse tipo de coisa lhe traz uma sensação ruim, um flashback de um sentimento ruim, né? Vamos falar assim, traz pro agora ou te relembra uma coisa ruim, evite, tá? Lê no momento melhor, procure por uma resenha aí, outra resenha, outro resumo, dependendo do volume é volume, ou converse com colegas que leu, tá? Porque isso aqui é uma história breve, porque também não dá pra eu falar muita coisa. São 2 volumes de histórias curtas, é um slice of life, né? É um compilado de causos, de coisas da rotina da Sumi. Então eu não posso contar até muita coisa. Eu poderia falar uma história ou outra, mas dependendo vai estragar um pouco a diversão, entre muitas aspas, da obra. Então é isso, é uma obra que eu recomendo, vale a pena, seja pela identificação, seja pela curiosidade. Porém, se você é sensível ou acha que vai desenterrar um sentimento ruim, evite. Fique aqui com a nossa resenha e tá tudo bem, fique tranquilo. Inclusive eu recomendo você ler, Robson. Então, pessoal, vamos pro ruim agora, tá? Vamos falar dessa obra aqui. Tem gente que provavelmente vai jogar pedra em mim, tá? Mas é Kraken, de Antônio Segura com Jordi Bernet. Lançado aqui no Brasil pela editora Figura, tá bom? Edição em capa dura, lombadinha arredondada. O Marshall era lombada quadrada, formato americano padrão, tá? Esse aqui é mais o estilão de quadrinho espanhol, né? O formatão álbum quadradaço. Então, aqui é a frente. Deixa eu ver se não tem nada de errado aqui que eu não posso mostrar, né? Aqui é a frente, aqui é a lombada. Eu consegui ela assim mesmo, tá? Tá um pouco desgastado mesmo. Infelizmente foi, eu acho que coisa da tinta. Assim como eu tenho alguns mangás aqui da Panini da época da São Francisco. Aconteceu essa cagada, né? Não sei se também aconteceu com o Kraken nesse sentido de terem pego uma edição ruim. Mas a edição tá inteira, tá perfeitinha, né? E aqui é a contracapa pra vocês, tá bom? Metropol é uma cidade suja, corrupta e imoral. Em suas entranhas temos, além dos bandidos, os esgotos com vários quilômetros de extensão e um monstro devastador, que é a porra do Kraken que dá nome à obra. Na corporação conhecida como Krakeneiros temos Dante, um tenente que sobrevive às agruras do trabalho ingrato e aos perigos das belas mulheres. Enfrentando os bandidos e a horrível criatura sempre que possível, veremos seu dia a dia nos esgotos e a podridão dos próprios cidadãos da cidade. Então, falando um pouco mais sobre a arte pra vocês, ela é do Jordi Bernet, né? É o Jordi Bernet aí conhecido amplamente pela Clara da Noite, pela Cica Dundum, pelo Torpedo 36. Ela é legal, ela é muito bacana. Vamos dizer assim, ele é um artista muito competente. De cabo a rabo eu não ponho defeitos, exceto justamente pela sua marca registrada, que também é seu vício, né? É um defeito da parte dele. Que são os biótipos, né? O tipo de moça. Todo mundo parece a Betty Page, apesar de que todas as moças serem gostosas, né? Convenhamos. Quase todas as moças são iguais. Então ele tem mais ou menos ali o estilo de pessoa por vamos dizer assim, por tipo. Então, tipo, o cara magrelo tem mais carinha, jeitinho de ratinho, assim, carinha assim. Tem a velhinha, tem a gostosa, como eu disse, que parece a Betty Page, que é aquela pin-up antiga, muito bonita, inclusive. Tem um estilo mais puxado que nem como se fosse o Torpedo, né? O próprio Luca Torelli, que é aquele cara mais magro, o cara mais ajeitado. O próprio Dante, dos Krakeneiros, ele lembra um pouco o Luca Torelli. Então, assim, ao mesmo tempo que o Jordi Bernet ele tem uma arte muito massa, ele cai, vamos dizer assim, ele cai no buraco de se repetir muito. Eu não sei se é de propósito, se é porque ele nunca conseguiu treinar muitas variações do próprio traço, né? Falam feições, tipo de gente, etc. Tem tipo o gordo, a véia, a gostosa, a mulher feia, o cara protagonista, o magrão, um bombado. Ele tem mais ou menos ali digamos assim, não é protótipo, né? Os arquétipos, né? Pra poder desenhar, o padrãozão ali, o default na cabeça dele. E além da questão da arte, ela mesmo tem esses poréns, vamos dizer assim, né? Ela entretém, ela é muito bacana, a composição de quadro é do caralho, muito bem feitinho. E ela combina bastante com o clima da obra, que é todo esse lance sujo, essa podreira, né? Apesar da história, pessoal, fazer referência a várias outras obras, outros conceitos, né? Inclusive, tem diversos textos entre os capítulos, né? Se não me engano, o texto ele é para arrematar o final da história, da própria história, né? Ele não é para começar a próxima, ou é o contrário, não lembro, tem muito tempo que eu li. Mas, apesar desse lance do paralelo com o mundo real, as coisas que o próprio Segura põe nos textos,
E a própria nojeira, né? O lance, ai nossa, a podridão do mundo é a podridão da cidade. Os dois se unem, por isso também que existe o Kraken, não sei o que. Essas coisas, esses conceitos, eles são legais. Eles são até bem desenvolvidos de certa forma. Só que adivinha por que a obra tá aqui? Porque falta a porra de um arremate que presta, cara. Então assim como foi Clara da Noite, Torpedo, no caso da Clara da Noite não, porque infelizmente a gente só teve um volume, não sei se tiveram mais, né? Infelizmente a Zarabatana só lançou um e tem muito tempo. Mas pelo menos no caso do Torpedo, tem uma trama maior, né? Um guarda-chuva maior. Que ali os vários causos, né? As várias edições, os capítulos pingados, eles vão contando pontos do guarda-chuva. São pontas narrativas, vamos dizer assim, né? Então, tipo, a história que explica tal coisa, a história que explica outra coisa. Enquanto que tudo isso tá debaixo do guarda-chuva sobre a lore, né? Que o povo do videogame chama. A mitologia, o conceito, o universo de Metropol. Então esses capítulos eles vão se complementando e vão contando ao mesmo tempo também o dia a dia da rotina do próprio Dante, né? E inclusive o Dante provavelmente faz alusão ao Dante da Divina Comédia, por causa do lance do inferno, ele sempre tá descendo as camadas do inferno e não sei o que também. Então assim, mesmo com todos esses lances, esse caldeirão de coisa, referência, texto e baseado em desgraça que aconteceu na vida real e papapá, ela falta um remate decente. E aí é o que eu brinquei, inclusive nos vídeos anteriores aí pra vocês, que ela é da vertente, né, o final é do tipo, conceito longo, prazo curto. Eu vou resumir aqui pra vocês. Tem os capítulos, como eu disse, que vão complementando esse lance da rotina, o dia a dia, papapá, e o cenário maior, e também a própria perseguição envolvendo o Kraken. E realmente, ele não é uma metáfora, ele é um monstro. Aparece, inclusive, durante as histórias normais. Não fica nem tanto pro clímax, mas ele aparece assim já. E você vê, tipo, caralho, e da primeira vez que eu li, e quando eu fiz essa resenha aqui pra vocês, desse material aqui, porque ele foi proveniente de troca, né, eu consegui ele através de uma troca, pra reler, inclusive, fazer a resenha pra vocês, eu optei por arriscar de novo, né, fazer novamente essa empreitada aí pra vocês. Eu fui ler e não mudou muito, mesmo com os textos, esse lance do Kraken, ele é aproveitado, ele é usado, ele é mostrado, porém, no final da última história, é aquele trem correndo. Se você ler os textos extras e for entendendo, se não me engano, pelo menos é um palpite da minha parte, que eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono da vida, eu não mando em porra nenhuma, mas o meu palpite é o que? A revista tava pra acabar. A própria revista é um conceito, inclusive, bem legal, que era uma revista chamada Metropol, que é a cidade do Kraken, né? Porque era uma digamos assim, como é que eu posso explicar? Ela era uma revista ficcional. Então, tipo, a revista se chamava Metropol porque eram coisas sobre a cidade de Metropol. Então tinham matérias, tinham histórias, tinha a história do Kraken. Então, tipo, nossa, hoje o Tenente Dante não sei o que, papapá, fez tal coisa. Então era meio que uma metanarrativa, uma metaficção, um trem muito louco. Então, o meu palpite é que terminou desse jeito justamente porque a revista tava pra acabar. Quem sabe com mais coisas, mais histórias, a história poderia ter andado mais, poderiam ter dado 2, até mesmo 3 volumes, que nem o Torpedo, né? Mas infelizmente ficou por isso. E por isso, por esse lance, né, do final brocha, é uma obra que se encaixou aqui no ruim. Mas, velho, o andar é legal, os conceitos apresentados são bacanas, tudo é legal. Só que chega nesse final, provavelmente por consequências, por fatores externos, né, ela carece de um final decente e isso realmente me decepcionou demais. Tanto pela primeira vez que eu li através de um scan de uma edição traduzida de fora, não tinha os textos, né? E essa segunda versão que eu li já tinha os textos. Ajudou a compreender, ajudou a perdoar mais a obra. Só que infelizmente essa porra desse final é uma merda, parceiro. É um trem que, sabe, eu vou dar uma dica pra vocês. Envolve uma corneta, um berrante, tá? Então se você for ler, tem por aí na internet pra você pesquisar. Mas envolve um berrante. E você que leu, comente aqui e me diga se você não concorda comigo, se é um puta de um final broxa. E aí, como eu disse, durante a história ali tem os textos pra ajudar, pra explicar de onde tirou a história, né? O Antônio Segura tirou a inspiração para as histórias. Tem os textos finais, explica mais coisas, conta sobre o conceito da revista Metropol, que eu não sabia, fui ler nesses extras aqui e são bem legais. E assim, novamente, vale a experiência, é uma história massa. É uma história massa. Então, tipo, não é 11h59 meia-noite que eu tô me contradizendo aqui. Não, ela é legal. Só que esse final, cara, ele fica muito aquém do que a obra tava levantando. Sabe? Nossa, vai encarar o Kraken. Puta que pariu. E as coisas do dia a dia, que já é mais trivial da rotina do Dante. Mas, velho, é um final que me deixou triste. É uma obra legal, né? É o Jordi Bernet no padrão dele, que é massa. O Antônio Segura também contando desgraceira é o padrão dele, massa. Mas o final, infelizmente, deixa a gente todo mundo na mão.
Então, pessoal, esse foi um vídeo mais breve, eu tentei ser o mais sucinto possível. Não esqueça de nos curtir, de nos acompanhar, de nos seguir também. Para você que está aí acompanhando agora e vendo o nosso Linktree por aí, temos um canal próprio, né? Fizemos um spin-off aí das produções sem qualidade, um spin-off do Geek Indica, que é o Perdi Geek, tá bom? São resenhas mensais, não, são semanais, né? E na medida que possível, talvez quando eu conseguir, eu vou tentar passar para 2 vezes a semana a resenha. E quando tiver uma aquisição, um negócio assim, que vai ser um vídeo extra, né? Assim como está sendo no passar dessas semanas. Tivemos 2 resenhas, tá? Vou deixar aqui, vou falar para vocês, para instigar vocês a irem lá. Mas já tem mais vídeos gravados, já estão enviados, já estão agendados, tá? Então por enquanto já tivemos na data que tá saindo esse vídeo, né? Já saiu, se não me engano, o Juiz Dredd Especial, que são 2 ediçõezinhas da Pandora. E o Monstros Noturnos, do Bernie Wrightson, né? Que foi a derradeira obra do Dito Cujo. E nesse entremeio aí estão saindo as curiosidades, algumas coisas que eu reaproveitei de outras redes, umas lives colaborativas que eu fiz de assuntos muito legais que eu tô reapresentando ao pessoal. E os vídeos de aquisições estão entrando como extras nas sextas-feiras, tá? As resenhas semanais do Perdi Geek, eu tô com Geek Geek na cabeça. Do Perdi Geek são aos domingos, 11 horas da manhã. As curiosidades estão saindo terças e quintas às 6 da tarde. E as aquisições estão saindo 11 horas da manhã de sexta, tá bom? Então não deixe de nos seguir, não deixe de nos acompanhar, não deixe de dar essa moral, né? Eu vou tentando aí à medida que possível, eu tô gravando por conta própria lá, tô editando pelo telefone, então demora um pouco mais também. Mas é isso, o suor é honesto, o trabalho é honesto, então eu espero que rendemos, né, tenhamos bons frutos provenientes desse esforço. E aí eu deixo até pra vocês que, graças a vocês, inclusive meu muito obrigado de coração, né? Recebi algumas mensagens sobre o canal lá, que tá tendo também alguns elogios, algumas críticas construtivas, e vou tentando alinhar pra botar lá e meio que acatar a ideia do pessoal. Isso aqui não é forçado, não estamos nos obrigando a nada, mas agradecemos do fundo do coração se você puder tirar 2 minutinhos e colaborar conosco. Seja comentando, seja curtindo, compartilhando, comprando pelos nossos links, se inscrevendo no negócio da Amazon Prime, ou também o nosso lance do catálogo Perdi Geek, né? Compra, venda, estamos aí, qualquer coisa é só entrar em contato e a gente se vê por aí. Então é isso, pessoal, desculpa qualquer coisa, nos vemos no próximo vídeo. Nos próximos meses aí estou preparando um especial de uma obra muito conhecida, que inclusive eu quero ler porque eu nunca li, então vai ser meio que lendo de uma vez, produzindo o conteúdo e já expondo para vocês em formato de especial, né? É uma obra meio breve assim, mas você tem que sentar e ler com mais atenção. É um universo muito bem comentado que eu sempre tive curiosidade para ler. Então eu acho que é tudo, desculpa qualquer coisa, nos vemos numa próxima. E é isso aí, entre em contato que assim que possível a gente responde por aí nas redes, tá bom? Um beijo na sua alma. Tchau, tchau.